Afinal, após a escolha de seu personagem, como começar a fazê-lo? Bom, algo que pode ser muito complicado é a escolha do tecido. Você deve escolher um tecido mais próximo do personagem, que seja o mais idêntico possível, se não o mesmo. Lógico, o tecido, muitas vezes nós não conseguimos encontrar um tecido igual ao do personagem, portanto tem que ser tecidos similares. Como, por exemplo, quando eu fiz o Norman Osborn, eu escolhi um tecido similar. Este tecido é um tecido de sofá que eu consegui encontrar, foi o mais similar possível que eu achei. O tecido, você vai ter diversas opções, você tem que saber bem, olhar o seu personagem meticulosamente para poder escolher um tecido que se adeque melhor ao mesmo. E lógico, você vai ter várias opções, você vai ter vários tecidos. Você pode ter vezes que você precisa usar couro, courino. Aqui. Muitas opções. Tem vezes que você vai ter que usar tecido de sofá mesmo, como eu falei sobre o tecido do Norman que eu usei. E vai chegar um tempo que você vai ter muitos tecidos. Tipo, muitos mesmo. E depois da escolha do tecido, o que deve fazer? Aí vai depender. Você sabe costurar? Se você souber costurar, é uma coisa mais meticulosa. Você deve olhar os mínimos detalhes do seu personagem, os mínimos detalhes e tentar fazer o mais próximo possível. Você deve olhar meticulosamente os pontos para se fazer, pois isso vale muito. Os mínimos detalhes é o que todos deixam de lado, e se você não deixar, vai ganhar muitos pontos por isso. Se você não souber costurar, o que é que deve fazer? Procura uma costureira de confiança. Lembrando, nem todo mundo consegue. Mas procura uma costureira de confiança. Mostre para ela vários ângulos do seu personagem e você conseguirá fazer o mais próximo. Trabalhe junto com ela para vocês conseguirem um bom resultado do seu personagem. Além do tecido, tem um material clássico, o principal material de todos os cosplays. EVA. Mais EVA. Muito EVA. O que é que nós podemos fazer com a EVA? Bom, a gente pode fazer. Nós podemos fazer pequenas coisas, como por exemplo a mão do Homem de Ferro. O braço. Pode fazer o Homem de Ferro inteiro e completamente de puro EVA. O EVA é tão interessante o trabalho dele que podemos fazer acessórios, armaduras, armas. Podemos fazer de tudo com o EVA. O EVA tem desde 1 milímetro até 10, 15, tem de várias espessuras, várias densidades, e é muito fácil de se trabalhar com ele. Por isso que todo cosplayer, todo cosmaker, costuma trabalhar com EVA. O que precisamos geralmente é uma micro retífica. É muito interessante ter uma micro retífica. É interessante ter estiletes, termos, cola também.
é muito bom, a gente usa bastante cola. E para colar o mesmo, cola instantânea ou cola de sapateiro. Essa aqui nós usamos para fazer a confecção do personagem, essa aqui para impermeabilização. Tá ok? Nós usamos também cola 3D. Isso aqui é interessante para fazer detalhes. Não é sempre que usamos, mas é interessante, dependendo do seu personagem. Você pode aproveitar muito isso daqui, como por exemplo estas partes do Mjolnir dá para fazer com cola 3D. E a massa de EVA também, ela é muito maleável, muito boa para se usar para fazer alguns detalhes diferentes, como por exemplo uma esfera de EVA. Isso aqui eu não vou usar para nada, mas é um bom exemplo. É um bom exemplo para se mostrar, pois uma esfera não dá para se fazer com o EVA padrão, normal. Mas com a massa de EVA você consegue. Isso aqui foi o que sobrou da massa, peguei e fiquei... Pronto, sai a bola. Mas é muito interessante usar a massa de EVA também para alguns casos. O que a gente precisa pode ser por olhômetro ou por molde. O molde a gente usa muito o Pepakura. É um programa, o Pepakura View ou Pepakura Design. E pegamos alguns moldes ou criamos alguns moldes em tridimensional, né, 3D. E o programa Pepakura pega esses moldes tridimensionais e transformam em bidimensionais, em 2D. E a gente imprime no papel e podemos ter assim um molde para poder fazermos, por exemplo, pior que ali tá, a armadura do Thor. Outra opção, pois não temos moldes de todos os personagens, né? não se tem um molde de todos os personagens, nós fazemos por olhômetro, o famoso olhômetro, né? Que olhamos uma foto, tentamos replicar no olhômetro e assim fazemos a peça, por assim dizer. Como, por exemplo, a armadura do Thor. E essa daqui foi feita 50% com molde, 50% por olhômetro. Mas esta outra armadura foi feita 100% no olhômetro. Pode ver que aqui tem uma mistura de tecidos também. Essa aqui é uma mistura entre a armadura e tecido. Por muitas vezes você vai ter que fazer essa combinação, pois muitas armaduras vêm junto com tecido, como o caso, por exemplo, de Mandalorian, onde é uma roupa por baixo com partes de armaduras coladas pelo corpo. Algumas roupas do Thor, algumas armaduras do Thor, têm partes de tecido também pela armadura. O Homem de Ferro, por exemplo, você não vai usar apenas a armadura. Você pode ver que ele é full armadura, mas você não vai usar apenas a armadura. Você tem que usar um tecido por baixo. Como a minha versão é a Mark 20, o tecido que eu uso é um macacão, que a gente usa, é um preto. Onde eu escolhi este tecido. Eu não sei o nome. Tem tanta coisa que está grudando tudo, está prendendo tudo aqui. Não sei o nome desta malha. Eu acho que é malha. Mas eu não procuro. Quando eu vou procurar as malhas, os tecidos, eu sempre levo foto do personagem para as lojas de tecidos e mostro o personagem, procuro mais ou menos e vou procurando os tecidos por lá. Um tecido grosso, por exemplo, a capa do Constantine, um brim pesado da cor bege, é um bom tecido para a capa do Constantine. Senão
um tecido perfeito para a capa dele. O tecido, você vai procurar sempre os próximos, que você vai precisar muito de tecido, ou partes de tecido, partes de roupa. Por exemplo, para o Dante, couro, o Dante de Devil May Cry, um couro preto com couro, vinho e uma camurça. Isso daí é só para o sobretudo dele. Ou seja, é uma combinação de vários tecidos, várias formas, vários modos. Você procura os mínimos detalhes para poder fazer o mais parecido possível. Em outros casos, você não vai precisar de tecido. Algumas armaduras, geralmente armas, como por exemplo o Stormbreak, onde ele é apenas em EVA e um cano no centro. Stormbreak feito somente com isso. Bom, agora que já vimos a parte técnica, vamos agora para o Pepakura, né, que é o programa que a gente usa geralmente para moldar, porque nossas peças são tridimensionais, são peças em 3D. Os moldes nós fazemos um molde bidimensional, que é um molde em 2D. O programa que nós usamos para fazer essa distinção, né, para poder sair do papel, do molde em 2D bidimensional para 3D, um tridimensional, é o Pepakura. Então você colocar no Google Pepakura, vai aparecer aqui no Tamasoft, Downloads, e vai ter dois tipos de Pepakura. Pepakura Design, Pepakura View. Eu uso o Design, pois o Design eu modifico arquivos, eu crio, eu pego, eu moldo um arquivo tridimensional, um arquivo OBJ, né, um arquivo 3D, jogo no Pepakura, transformo em PDO, e no Pepakura eu faço toda a separação. Então tudo isso é feito pelo Pepakura Design. Mas se você não for fazer isso, você pode baixar simplesmente o Pepakura View, que é menor, vai ocupar menos espaço do seu computador, e vai abrir os arquivos tranquilamente, ok? Com o Pepakura instalado, nós vamos procurar o molde. Molde é a mesma coisa, tem dois tipos de molde, molde pago e molde gratuito. Os pagos são mais bem acabados, são mais bem feitos. Você vai ter que dar um cachê para obter estes moldes. Os gratuitos você pode usar, você pode entrar, por exemplo, nesse Vepacura.eu e vir aqui, Boan, que nós vamos usar, neste caso é EVA, né? EVA emborrachado, emborrachado é Foam. E aqui é só escolher um método. Escolhi Comics e escolhi este arquivo aqui do Deathstroke como exemplo. Vem aqui em Download. Feito o download, deixa eu fazer o download aqui de novo. O download de novo não, que vai aparecer um... Pronto. Feito um download, é só clicar que ele vai abrir normalmente. Abrindo o Pepakura, você vai ter dois lados. O lado tridimensional e o lado bidimensional. Do lado de cá você vai ver o objeto em 3D, como ele vai ficar. Neste lado bidimensional você vai ver o objeto em papel. Neste caso nós podemos ver aqui que vai ser 1, 2, 3, 4 folhas de papéis para poder fazer esse arquivo. Porém, em alguns arquivos nós temos que prestar bastante atenção. Neste aqui já dá para ver de cara que ele não está completo. Você vai ter que duplicar moldes. Olha aqui. Quando eu seleciono os moldes em papel, podemos ver aqui a parte vermelha. A parte vermelha, que é a seleção, é como vai ficar esses moldes em papel. Ok? Ou seja, ao imprimir, recortar estes moldes e juntarmos ele vai fazer exatamente toda essa parte vermelha. Ou seja, metade dele eu vou ter que virar. Como por exemplo, o molde está aqui. Quando eu fizer o molde, eu vou pegar ele, virar
e fazê-lo de novo, para fazer as duas partes, tanto o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito do molde. Assim, eu vou pegar também esse outro lado de cá. Por exemplo, aqui, nessa parte, eu tenho o molde que está aqui no lado, meu lado bidimensional, como podemos ver. Só que se eu girar e clicar, pode ver que não tem, ou seja, eu tenho que pegar esse molde, girá-lo para poder fazer de novo no EVA. Isso quando estiver passando do papel para o EVA, estiver sublinhando lá no EVA. Ao fazer isso, eu vou ter ambos os lados. O único que eu não preciso, nesse exemplo, o único que eu não preciso duplicar é este daqui, que é essa parte central do molde, em que ele não tem, ele já veio completo com ambos os lados. Então, uma parte só. Mas todo o restante eu vou precisar duplicar. Ok? E aqui, quando eu fizer a colagem desse molde, ele vai se transformar nisso daqui, ó. Vai se transformar exatamente nisso daqui. Agora, como é que eu vou fazer? Eu pego o molde e acabou isso. Vou pegar, fazer imprimir, vou recortar e pronto, já está no tamanho da minha cabeça? Não. Essa é a questão. Como somos pessoas, cada um é uma pessoa diferente, cada um tem um tamanho de cabeça diferente. Ou seja, nós temos que olhar para ver se o molde tem um tamanho correto para a sua cabeça. Neste meu caso aqui, esse meu molde tem 190 milímetros de ponta de orelha a orelha. Olha aqui, ó. Essa ponta a outra ele tem 190 milímetros. Da ponta do queixo até a parte superior, ele tem 275 milímetros. Mas isso significa que você pode medir da ponta do queixo até a sua parte superior? Não, pois o Pepakura, ele age como um objeto bidimensional. Ele não pega curvas e nem nada. Então, como fazer? Eu faço da seguinte forma. A porta do seu quarto, da cozinha, tanto faz. Você pega, coloca uma orelha na quina, fecha a porta até encostar a outra orelha. Não vai esmagar não, calma. Só encosta na orelha de uma ponta a outra. Assim que você encostar, segura a porta. Mantém ela daquele jeito. Pelo amor de Deus, mantém ela daquele exato jeito. Pega uma trena, uma fita, tanto faz. Mede da quina até onde a porta está. Aquela medição vai ser exatamente uma linha reta. Uma ponta de sua orelha até a outra. Se você medir uma ponta de sua orelha até a outra, deu 18 centímetros, por exemplo, você vem aqui, ó, 2D menu, Change Scale, Set Scale, Width, que é a largura, né? 8 é a altura, Depth é a profundidade. Pega o Width, a largura e coloca 18 centímetros. Lembrando, aqui no Pepakura, ele faz as medições em milímetros, sempre lembre disso. Na trena ou na fita métrica, que não está aqui no momento, mas na trena ou na fita métrica é em centímetros. Agora lembre, trena na parte de baixo, a parte de cima da trena é polegadas, na parte de baixo da trena centímetros. Aqui no Pepakura é em milímetros, ou seja, 18 centímetros é o mesmo que 180 milímetros, ok? E por que fazer isso no aporte e tudo mais? Porque eu preciso da linha reta de uma ponta da orelha até outra, que é o que o Pepakura faz. Se eu pegar aqui, ó, tentar fazer isso aqui, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Eu posso colocar a mão aqui, mas não vai dar certo. Não vai ser muito exata. A porta ainda é mais exata do que isso. Se pegar fita métrica e puxar para cá, eu vou fazer uma curvatura. O Pepakura também não pega curvatura. É de ponta a ponta. Então, Thor, por que eu não faço do queixo até a ponta da cabeça? Porque muitos e muitos e muitos e muitos capacetes, eles têm alguma coisa a mais. Como, por exemplo, nesse daqui, podemos ver que aqui, ó, na parte do queixo, ele tem uma
quinazinha aqui no queixo. E a gente não tem essa quina. No queixo da gente não é assim, com uma quina para baixo. Outro exemplo que eu posso usar é o capacete dos 300 de Esparta. A parte lateral é toda direitinho, só que a parte de baixo do capacete dos 300 ele é um pouco mais embaixo. E a parte de cima tem aquele negócio pra cima, né? Parece até uma vassoura assim ao contrário. Essa bicha assim, gigante. Pronto. Por isso que o melhor que se tem a fazer é fazer medição de orelha a orelha, tá bom? Então, e outra coisa, neste exemplo da gente, nós usamos o quê? Um exemplo de 18 centímetros da ponta de orelha a orelha. Quando for passar para cá, não passe exatamente o mesmo valor, porque senão vai ficar muito apertado e pode nem sequer entrar na sua cabeça, pois a parte de baixo é menor do que essa parte aqui, que você vai ter que colocar o capacete. Ou isso, ou você faz uma abertura na lateral, poder colocar aqui e fechar. Só que ainda assim, é sempre bom você manter uma diferença de 2 centímetros de diferença, assim. Neste exemplo, nós usamos 18 centímetros ou 180 milímetros de uma ponta a outra. Neste exemplo, você colocaria 20 centímetros, ou seja, 200 milímetros. Ao colocar isso, você mantém 2 centímetros aí e, e abertura para você ficar um pouquinho melhor na parte de dentro do capacete, para ele não ficar muito preso à sua cabeça. Imagine só você com um negócio prendendo a sua cabeça completamente, porque aqui vai ser exatamente do tamanho da sua cabeça. Então vai ficar aquela bem preso. Você tem que ficar um pouco mais largo para você conseguir colocar, respirar melhor, não ficar apertando a sua orelha, não ficar apertando o seu nariz. Então é sempre bom manter isso. Coloca uns 2 centímetros, 2,5, 3 centímetros no máximo. Já está suficiente. Geralmente eu coloco 2 centímetros de diferença. 1 centímetro para cada lado está perfeito. Apertem, ok? Outra coisa, pode ver que aqui você não precisa alterar nem a profundidade nem a altura. Pois ó, tirando um, todos os três muda. É sempre proporcional. Ok? Apertou ok? Pode olhar a prestar atenção na parte bidimensional. Vocês viram que aumentou. Ou seja, todas as minhas peças aumentaram o tamanho ao mover. Até nessa parte tridimensional pode ver que a largura aumentou para 200 milímetros, ok? Clicando com o botão esquerdo do mouse, pode ver que eu posso alterar. Clicando com o direito vai aparecer algumas opções, como rotação, vincular e desvincular, entre outras coisas, ok? Isso aqui você pode prestar atenção depois, pode aprender depois. O mais importante agora é esse lado de cá. Se você vier aqui para cima, você vai ver que consegue rotacionar a peça. Você pode fazer isso para tentar economizar um pouco de papel e melhorar. Porque, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui. Pode ver que aqui, ó, na linha do papel está indo para o de baixo só uma ponta. Para não precisar colar só isso no papel, o que você pode fazer? Vem aqui, ó, vou ajeitando a peça, rotacionando, ajeitando. Pega a outra, ó, quando rotacionar, levo para cima. Pode ver que eu já não vou precisar colar um pedacinho da peça na parte de baixo. Aqui eu faço a mesma coisa, ó, vou rotacionando a peça. Vai ficar melhor para mim na hora da montagem e melhor porque vai também economizar, né? Então aqui eu vou ajeitando todas as peças. Eu posso, se eu achar ruim, eu posso pegar e mudar aqui, ó, de um papel para o outro. Aqui eu posso simplesmente, se quiser que essa peça fique no papel só, trazer, ó, fica no papel só. E assim eu vou indo, ajeitando todas as minhas peças. Essa parte aqui, se eu clicar 2 vezes aqui na parte bidimensional, pode ver que lá, ó, vai girar e me mostrar qual é a peça que está sendo, a peça que eu estou olhando na parte dimensional. Como é que ele vai ficar quando eu fizer a junção, quando eu fizer a colagem, ele vai ficar exatamente nesse lado. Por isso, é sempre bom você manter, na hora da colagem, o pé para cura aberto, pois no pé para cura você vai ver como é a peça, para você poder mexer.
E além de ver como é a peça, você vai ver mais ou menos onde é que ela vai ficar. E desse jeito você vai ajeitando a peça como um molde para você ir ajeitando ali, deixando tudo direitinho. E além disso, também é sempre bom você ter outra coisa aqui. É do Deathstroke, por exemplo, o que eu estou olhando. Eu venho aqui nas imagens e procuro é, fotos referência para eu olhar como é o capacete, pois no Pepakura, como eu já falei anteriormente, ele não vai mostrar, não vai ter exatamente todos os detalhes. Pode ter detalhe que tenha no Pepakura e não tenha no capacete do personagem, pode ter detalhe que não tenha no Pepakura e tenha no capacete do personagem. Então, mantenha o Pepakura aberto para você ir fazendo a colagem e junto sempre uma ou algumas boas imagens de referência para você poder ver e ir fazendo todo o detalhamento antes da pintura. E depois que você fizer toda a parte do detalhamento, fizer toda a colagem, fizer a preparação para a pintura, aí você vai pintar depois que tudo já tiver mais colocado e mais bem feito. Bom, com os moldes em mãos, você vai fazer a colagem do que precisa, recortar os moldes com uma tesoura. Não sei onde é que está a tesoura. A tesoura está meio perdida por aqui, mas com uma tesoura ou um estilete, você faz a recortagem dos moldes, passa eles para o EVA, recorta no EVA, é a parte mais básica, e faz a colagem. Eu não indico você começar já com um capacete do Homem de Ferro, ou com um peitoral do Homem de Ferro, o peitoral do Thor, ou algo do tipo. Comece devagarzinho, pegue XP antes, ou seja, faça, por exemplo, este molde por aqui, este molde aqui, que é simplesmente uma face shell do Homem-Aranha. Comece por algo assim. Fez a face shell, ficou bacana, gostou? Beleza. Vamos passar para uma outra coisa simples, para você continuar agregando e pegando cada vez mais XP. Vamos passar, por exemplo, faça uma máscara. Neste tempo, é legal. Em vez de você sair com uma máscara normal, você pega, ó, sai com uma máscara dessa. Olha só para isso. Já pensou você sair de rua assim? Aqui, ó. Comece por algo simples. Faça coisas mais simples e pegue XP. Ok? Primeiro, adquira a experiência. Faça coisas desse tipo. À medida que você for pegando mais confiança, você vai evoluindo. Aí você passa para um capacete. Foi para o capacete? Passa para um peitoral. Passa para um braço, para uma perna. E assim vai. Você vai evoluindo. A segunda parte são, além dos tecidos e do EVA, é a parte da tinta. Que tinta usar? Tem uma gama. Você vai ter que ir testando, tinta por tinta. Tanto tintas em spray, quanto, por exemplo, as tintas normais, escolares, né? Tem várias aqui, eu tenho várias tintas. Quando você vai precisar de uma gama, sempre você vai ter várias opções. Você vai precisar, por exemplo, de tinta, 2 ou 3 cores de tinta marrom, tinta preta para poder fazer a diluição em água, para poder fazer uma sujeira, para aquela peça não ficar muito limpa, porque às vezes uma peça muito limpa fica estranho. Então você vai ter que fazer uma sujeira. Além disso, você vai ter que ter as cores do seu personagem. Você não vai ter só aquelas cores, porque tem outros personagens também. Então você vai ter que ter uma gama. Você vai fazendo testes. Por exemplo, o capacete do Homem de Ferro, este daqui, por exemplo, ele não é pintado apenas com tinta spray. Por exemplo, eu pintei com a tinta spray e pintei
com tinta PVA, normal. Onde é que tá o preto aqui mais? Tinta PVA. Tipo, eu usei ambas as tintas para poder pintar este capacete. Ou seja, você tem uma gama, você vai ter que brincar um pouco, sabe? Esse aqui, eu usei 5 demãos de cola, tinta PVA e tinta em spray para esta face shell. Ou seja, eu usei todas as opções apenas para esta face shell. Ou seja, você vai ter que usar cada vez mais e mais. Você vai ter que brincar, você vai ter que fazer testes para poder chegar naquele meio em que você ache que está legal. Você olhou e disse, pô, ficou bacana, beleza, encontrei o meu meio. Só que, além disso, você ainda vai ter que fazer alguns jeitos, alguns modos. Lógico, você não vai querer ficar daquele jeito, você vai querer sempre evoluir. Quando você encontrar um jeito que ficou bom, você vai procurar outros meios de outras formas que você acha que vai melhorar e vai agregar ao seu trabalho. Além disso tudo, você também vai precisar de quê? Velcro. Velcro é um dos melhores amigos do Cosmaker. É o velcro. Tem velcro em tudo que é canto. Sempre nas suas peças você vai usar velcro vez e outra. Até nesses bichinhos aqui, na máscara do Máscara Negra, tem velcro na parte de cima e elástico na parte do lado, por exemplo. E para peças como a mão do Homem de Ferro, ele usa LEDs. O peito do Homem de Ferro usa LED. Ou seja, você vai precisar de fita de LED, de fios, solda, aqui, a solda e o ferro de solda. Muito cuidado, viu? Crianças, não brinquem com ferro de solda. Peça a ajuda de alguém responsável. Ou seja, você vai aprender muita coisa também nesse meio, porque você vai ter que aprender e fazer. Ou seja, você vai adquirir cada vez mais e mais experiências. Por exemplo, você vai começar a mexer com LEDs, passou a mexer com seu... Olhou o tecido, aprendeu um pouquinho. Aprendeu a mexer com EVA, aprendeu a junção de EVA com tecido. Fez o seu personagem adquirir aquela experiência. Vou começar com LED. O que é que eu faço? Começa com pontos simples. Pega uma solda simples, um fiozinho assim normal, faz um ponto de LED. Ou, quando der certo, beleza, deu certo. Faz algo um pouco mais complexo, faça um circuito paralelo. Depois faça um circuito em série. Tipo, você vai mexendo com as coisas para poder ver o que é que vai ficar melhor. Aí você já vai olhar, por exemplo, o bracelete da Viúva Negra, que tem aproximadamente 12 mais ou menos, 12 pontos de LED, vamos supor. Pô, nesse bracelete, o que é que vai ser melhor? Usar um circuito em paralelo ou um circuito em série? Quanto é que eu vou gastar na parte do circuito paralelo? Na parte do circuito em série? Qual a bateria que eu vou utilizar? Ou seja, você vai ter que fazer toda essa gama para poder ir mexendo. Ou seja, você vai aprender e vai adquirir tanta experiência que no começo é complicado, mas depois você vai ver que vai ficar uma coisa mais simples. E é isso, pessoal. É mais ou menos isso. Se quiser saber algo mais detalhado, algo mais explicado, nós podemos fazer vídeos focados cada um em uma única coisa. Ok? Como, por exemplo, uma coisa focada no capacete do Homem de Ferro. Nós fazemos um DIY fazendo o capacete do Homem de Ferro. Queremos uma coisa focada para fazer a face shell do Homem-Aranha. Pode ser usado até para o Deadpool isso aqui. Fazemos algo, um DIY focado apenas nisso. Queremos saber fazer um circuito em série. Fazemos um workshop apenas mostrando a parte do circuito em série, como calcular qual é melhor, a diferença de série para paralelo, o que se utiliza,
os cálculos para se utilizar, qual a melhor bateria para tal. Então a gente vai fazendo algo focado, mas aqui, num contexto geral, é mais ou menos isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.